Olá, inspirados e inspiradores! Olá para quem inspira e também para quem se inspira. Estamos começando mais um podcast Me Inspira, com duas convidadas muito especiais. Quem são, Marcela? Gabarito Super Power Master, gente. Minhas irmãs aqui de Lídera, a Márcia Capelari e a Moema. Moema, como é que é teu sobrenome? Rosa de Souza. Rosa de Souza, chiquérrimo. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. E o tema de hoje é empreendedorismo feminino. Nós vamos falar sobre sororidade. Essa foi uma palavra que eu aprendi com vocês e eu já vou deixar essa palavra para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, entender o que é essa tal de sororidade que eu aprendi com vocês e a gente bater um papo, né, e conversar um pouco desse movimento, talvez dá para dizer assim, que surgiu ligado a esse momento também, né, do desenvolvimento e talvez até de uma valorização, né, do feminino, que surgiu a Lídera. Então eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco o que é essa Lídera, o que ela faz, como é que surgiu essa ideia, o que isso tem a ver com empreendedorismo feminino, com esse movimento que a gente ouve tanto falar de desenvolvimento da mulher nos negócios, né, de estar à frente do lugar de mulher ser onde ela quiser. Perfeito. Obrigada, Moacir. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com a minha querida, né, já sucessora, né? A gente já tem um processo maduro de liderança e de governança dentro da Lídera, mas toda a instituição, toda a empresa, ela é feita por histórias. E nós também temos a nossa, né, Marcela? E a palavra sororidade, para quem não sabe, ela é o feminino da fraternidade, né? Então, ela trata das competências, de algumas características que elas são presentes somente na mulher. E a Lídera nasceu, e a gente vem de um movimento desde 2015, inclusive num momento onde nós organizávamos um evento na instituição a qual eu trabalhava na época, chamava C8, Congresso Internacional do Empreendedorismo e Inovação, e internacional mesmo, a gente trouxe pessoas do Medellín, do Chile, e aí sempre articulado com a própria JCI, então existia um ecossistema que um retroalimentava o outro dentro das disciplinas que trabalhávamos, eu, a Milton, né, e esse projeto nasceu juntamente com o João Vicente, exato, filho da Moema, Que viagem, e em 2015 né? Ele foi coordenador do projeto, era eu e ele, então imagina, né, o querido do João. Futuro papai, né, quinta-feira, nosso Henrique tá chegando. E eu me lembro que a gente trabalhava muito bem, eu e o João. A gente era muito companheiro, muito parceiro. E nós vivemos várias situações, inclusive com pessoas que nós convidávamos para vir fazer palestras, para trabalhar workshops. A gente cuidava quantas mulheres, se tinha negros, se não tinha, se tinha diversidade de lugares, de países, acessibilidade, se gamificava ou não, olhava a faixa etária, e o João, ele trouxe para mim esse olhar do detalhe, né, e eu já mais de trazer, assim, mais um movimento de trazer mais gente. E eu disse para ele um dia, eu disse assim, eu não tinha contato com a Moema, eu achava a Moema uma mulher muito distante do meu acesso naquela época. E eu me lembro de ter encontrado a Moema no aeroporto, a Moema e José Carlos, e eu olhei para ela assim, eu disse pro Eduardo, eu já falei pro João Vicente que tinha que me apresentar, agora olha aqui, ó, eu tô aqui no aeroporto internacional de Passo Fundo, a Moema aqui, e nós não nos conhecemos, vou lá dar um abraço na Moema. Fui lá bem caruda, dei um abraço na Moema, assim, eu admiro muito você, eu nunca mais vou esquecer, eu assim, falei, eu me inspiro muito em você, eu gostaria muito de aprender como é que se educa um homem. Fortes. Olha a volta, Nossa, forte. a volta que a Márcia deu, né? E que me trouxe lembranças que eu não imaginava nem trazer à mesa, né? Moacir, Marcela, obrigada pelo convite. Márcia, Moema, mulher.
São 5 M's, perceberam? É mesmo. E o nome Me Inspira, desculpa, que eu preciso fazer esse Agora que tu trouxe, né? O M Inspira é isso, né? Ele surgiu um pouco do M, por isso que é com M escrito, M, a letra M, do jeito que ela se escreve, e de Moacir e Marcela, e a gente tá aqui em 5 M's hoje. Marcela, Márcia, Legal. Moema no mundo, mulheres, isso aí. Mulheres, Moacir, Marcela, Moema. Eu vi que tu ficou jogado agora já. Mas enfim, olha só, como o universo conspira para que pessoas que pensam e buscam coisas boas se encontrem um dia, né? Em algum momento isso acontece, né? Mais cedo ou mais tarde, não importa. Mas sim, o João Vicente foi um parceiro muito grande da Márcia, né? E foi ele que nos apresentou, a bem da verdade, né? Através do João, eu conheci a Márcia, e eu lembro que aí eu fui convidada para um evento na frente que era em média à época, né? E que foi um prazer ter participado, e ali nós estreitamos Essa relações, né? E mais tarde, a Márcia e o João Vicente fazendo o mesmo doutorado. Como alunos, veio um professor de São Paulo, né, Márcia? O japonês. Isso. E aí, à época, eu acredito que a maioria devia morar em apartamento e só o João morava em casa com possibilidade de fazer um churrasco. E nós recebemos todos os colegas do doutorado do João Vicente, da IMED à época, e o professor. Então, ali sim... tive o prazer de receber a Márcia e todos os demais em casa, e acho que estreitamos relações pra sempre. Bateu o santo. Mas ali foi um negócio, assim, porque que eu acho que é importante a gente trazer, e eu fiquei pensando, porque eu pedi para Marcela as perguntas, mas também fiquei pensando o que posso trazer de verdade, né, que é a nossa característica. Tem uma história, isso desde 2015, e eu me lembro que foi ali que eu aprendi, eu dizia para Moema, aprendi tanto contigo, mas o que eu mais aprendi é comer essa comida de passarinho, os grãos, e o quanto aquilo também me fez mudar de comportamento. Eu fui buscando como é que eu me inspiro, e não só me inspirar, mas como é que eu de fato boto em prática aquilo que eu quero ser, para me tornar a mulher que eu gostaria de ser, né? E sem usar um arquétipo da palhaça, sem usar o arquétipo, enfim, que às vezes a gente se coloca numa posição, mas aí abrir a minha vulnerabilidade para aprender. E aí começamos essa relação, e eu trouxe a Moema porque tem a ver, a Lídera nasceu de uma dor muito grande. Muito grande. Qual é a dor? Eu ia dizer, qual que é a dor? A Lídera nasceu de uma dor de ter um espaço para falar. Verdade. Que a gente não tinha. Sempre tinha que levantar o dedo no meio de um monte de homem na reunião dos outros. Que vem sendo conquistado dia a dia. E que a conquista ainda está longe de ser aquela que nós imaginamos e que desejamos, né? Isso, mas no início, quando a gente trouxe isso, primeiro, ela nasceu com uma característica forte de ter um espaço de acolhimento, por isso sororidade, de ter um espaço para a gente poder trocar, mas em especial copiar os homens. Eu lembro que a gente falava, a gente vai estar fundando a maçonaria masculina. Feminina. E daqui vai ficar e os homens não vão entrar e a gente vai se apoiar e a gente não vai brigar e a gente tinha um anseio de começar algo que a gente não ia terminar uma com a outra, né? E que a gente se apoiasse, e a gente ainda se inspirava na questão da maçonaria, porque ela está aí há muitos anos, né? Ela é milenar, secular? O que a gente depende do ponto de vista, mas enfim, é uma instituição, exato, e que tem uma ordem, né? E a gente queria muito, a gente se inspirava nisso. É desde José Bonifácio, né? Mas eu acho que ali foi importante naquele momento, porque também a gente procurou conectar mulheres das quais a gente poderia admirar. Então, cada uma que começou, quando a gente começou lá, a gente foi
uma conversou com a Moema conversou com a outra, depois a outra conversou com a uma e reuniu 23, 24 mulheres lá na frente da IMED da época. A Exaporte. E a Exaporte, que se tornou ali Escape Game. Eu e a Cissa trabalhar até hoje, da lídera, né? E aí a gente olhava para isso, já foi um processo muito bem conduzido para a gente escolher o nome, foi muito organizado. Que foi junto com a Forza, que ela trouxe uma metodologia de Design Thinking, nós nem sabia que era Design Thinking, mas a gente trouxe comprometimento da marca, as personas, o que a gente acreditava, e a gente precisava ter algumas referências. E naquele momento, eu me lembro como se fosse hoje, a gente definiu, assim, o que a gente quer? A gente não sabe o que a gente quer. O que a gente quer é um espaço para fazer. Os homens se reúnem, eles vão para uma mesa fazer negócios, eles podem até se dar um atrito, mas eles saem dali, vai tomar um chopp e tá tudo bem. Nós mulheres vamos ficar magoadas, ficaríamos chateadas, não fala mais com a outra, e o que a gente se comprometeu, né? Nós nos comprometemos naquele grupo de 20 e poucas mulheres que começaram, assinaram o documento de que fizemos um pacto. Um pacto que nós faríamos coisas transformadoras juntas. Começando pelo belo feijão com arroz. O que nós não abriríamos mão não nos posicionaríamos como partidárias, mas influenciaríamos na decisão política. Exatamente. Se tivesse alguém daquele grupo que quisesse se candidatar, a gente ia preparar a pessoa primeiro, ia validar com a pessoa e daí ela poderia se candidatar. Então, eu me lembro que a gente fez uma discussão de um tempo em relação a isso, né? E também uma das coisas que a gente, hoje, eu vim pensando daquele tempo, quando nós, 20 e poucas mulheres, assinamos um documento do pacto pela liderança daquelas mulheres, o que a gente não tem hoje que é fruto daquele dia? 2017, 18, acho que a gente começou a fazer essa reunião. A gente não tem mimimi. E quando a gente começou a fazer reunião, que tinha algumas publicações em mídias digitais, a gente ouvia muitas pessoas dizendo, isso aí é um grupo as pessoas pagaram de mulheres, isso não vai dar em nada. Mulheres, né? Ficaram assim, quero só ver até quando elas não vão brigar. E aí, como nós sabíamos, e a gente tinha mulheres muito maduras, e muito disponíveis para fazer uma mudança, a gente gravou vídeos de como que a gente poderia fazer entrevistas, a gente fez treinamentos, hoje a gente tem uma escola de líderas muito bem estruturada, com temas históricos, a gente se comprometeu em ler, o primeiro filme que nós assistimos foi o filme das sufragistas, hoje é uma base para entrar, depois a gente estudou o livro da Gisele Bündchen, da Michelle Obama, e aí criamos os valores que norteiam a lídera dentro do projeto com aporte, né? Que nós temos o lídero, que é o Alessandro. É o único lídero. Não, nós tivemos homens inscritos também, né? A gente teve homens participando e legal trazer esse tema dos homens, porque uma das coisas que eu anotei que nós também observamos, a gente não é contra o papel masculino e contra os homens. A gente, inclusive, esse tema da igualdade de gênero é algo que não nos pauta, porque a gente nunca vai ser igual. A gente é diferente. Não adianta eu ter uma mesa de iguais com pensamentos iguais. Não é o caso. Não é o caso. Iguais. Exato. Ninguém busca isso. Não queremos ser. E não temos como ser, porque a gente tem hormônios diferentes do que os homens. E prova disso é que, dentro de várias áreas ainda involuídas e que estão evoluindo muito lentamente, questão da indústria farmacêutica, por exemplo, tem inúmeros medicamentos que não são testados em mulheres. Por quê? Porque a mulher tem hormônios que alteram o resultado do medicamento. Então, nós olhamos para várias questões, nós estudamos muito sobre o nosso posicionamento. E hoje a gente quer, sim, ser chamada para o baile. Mas, mais do que isso, a gente quer dançar no baile.
entende? Então, a gente quer pautar uma questão política pública, a gente quer um espaço, a gente quer uma mobilidade urbana, a gente quer que tenha a questão de proteção, que a questão do feminicídio, ela tenha uma observação. Porque vocês querem um espaço especial. A gente quer a nossa cadeira na mesa, se não tiver, a gente vai levar de casa. E vocês, né, estão, né, no mundo corporativo, e essa é até uma constatação quando a gente foi fazer uma lista, por exemplo, de pessoas, né, e aí a gente fala aqui de convidar atletas, empresários, empresárias, enfim. E é um fato que nós temos menos mulheres, a gente tem dificuldade de convidar mulheres. Mulheres empreendedoras, a gente já teve aqui a Vero, que foi muito bacana, a Márcia já esteve aqui, tá na fila Paty Turmina, veio a Ieda junto com o Kiko, então a gente tem mulheres certamente muito inspiradoras, mas quando a gente faz um comparativo no sentido de quantidade, né, a gente percebe que a mulher realmente tem menos espaço. Vocês que estão no mundo corporativo, né? Moema à frente de uma imobiliária, além de outros projetos, mas também à frente de uma imobiliária. A Márcia, né, em diversos projetos na área educacional, na área do empreendedorismo. Como é que é isso, assim, né? Estar à frente de projetos onde, nesse ambiente, ele é predominantemente masculino. E não apenas isso, talvez até preconceituoso em alguns momentos. Né? Tu sabes que isso realmente existe, né? Mas eu também acho que é um pouco natural, né? Eu estou à frente da Patrimônio há 30 anos, participei de Cresci, fui delegada do Cresci aqui em Passo Fundo. Na época era Moema e mais 10 corretores. Até todos hoje nós não temos uma mulher que represente o Cresci aqui em Passo Fundo, que é uma pena, né? E eu nunca quis, assim, ser a mulher que estivesse à frente. Foi uma coisa muito natural. E eu acho que isso é conquista de cada mulher. E se nós ainda não estamos numa quantidade de mulheres, tanto quanto os homens estão, é notório que as que vêm chegando não tão rápido, mas com muita qualidade. E que elas não vão sair de onde elas estão. O degrau que elas estão está líquido e certo, é a base. E não raramente a gente vê algumas carreiras masculinas que quando se chega lá, a base não estava tão sólida, alguma coisa, e acaba sucumbindo, né? É verdade. Então, eu vejo assim, muito claramente que não se quer disputar com ninguém, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que se quer? É nós termos a nossa cadeira, né? Se não estiver postada, não importa, a gente traz a cadeira ou fica de pé mostrando estou aqui, porque a colaboração da mulher na sociedade, na família e em tudo mais é fundamental. Principalmente, voltando ao que a Márcia falou, que ela comentou comigo quando encontrou com o João Vicente no aeroporto, Moema, como é que se educa um homem? É assim, nós mulheres temos essa vibe importantíssima de educar os homens que estão vindo agora. Com o quê? Respeito pelas mulheres. Você não quer que faça para ti? Não faça. A palavra respeito, em qualquer situação. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Inclusive, tudo isso que a Márcia falou e muito bem sobre o surgimento da Lídera, não vamos procurar não ter mimimi. Vamos lembrar sempre, uma dá mão para a outra, uma apoia a outra. E essa percepção ficou tão arraigada que hoje nós não sabemos fazer diferente. Hoje, na Lídera, nós não sabemos fazer diferente. E olha que da época daquelas 24 mulheres em 2018, hoje estamos em 2023, completando 5 anos de Lídera em agosto, nós somos em 105 mulheres associadas. Todas mulheres
qualificadíssimas profissionalmente, pessoalmente, mães, empresárias, donas de si, né? E que procuram, com a sua postura, com as falas, com essa troca que nós temos, fazer com que uma ajude a outra a crescer. E em fazendo isso, a gente cresce também, né? Então, é o que você falou antes, sororidade, é irmandade. Nós somos irmãs, né? Na acepção da palavra. Então, o que nós fazemos? Só não somos de sangue, mas no mais, em que pese sermos 105. Algumas coisas que a gente precisa ajustar, é lógico, né? Mas com uma base de apoio. Com uma base que não se deixa criar alguma insatisfação ou alguma que queira, enfim, falar mal, não sei se é esse o termo, puxar tapete, também não sei, não gosto muito, mas é mais corriqueiro e as pessoas entendem melhor, né? Mas hoje eu tenho certeza absoluta e falo por mim, né? Que tenho muito orgulho em ser lídera desde sempre, né? Hoje sendo a presidente, substituindo a Márcia, que foi assim um fardo muito grande, porque realmente a Márcia é expert, enfim, admiro imensamente. E acho que a hora que por algum motivo eu tiver algum problema, eu bato na porta de uma lídera e ali eu tenho uma amiga. Não tenho que pague, né, Moacir? Eu vou fazer uma contextualização e vocês me digam se ela faz sentido, né? Vocês assumiram, né, talvez até antes da própria líder, assumiram para a vida de vocês um protagonismo e num ambiente onde os companheiros de vocês eram e são referências, né? A Moema, né, teve... O José Carlos, que além de um excelente advogado, um profissional, foi reitor de uma das maiores instituições do sul do Brasil, que é a Universidade de Passo Fundo, onde ele foi o reitor, uma pessoa conhecidíssima, né? A Márcia, né, com o Eduardo, que é o presidente da Atitus, né, um líder nato, e que talvez o mais cômodo até para vocês, em algum momento, fosse ser uma sombra, né? Ou aquela história de estar atrás, né? E preparando os maridos para que brilhassem nas suas carreiras, enfim. E vocês não só não assumiram essa posição, como conseguiram ter famílias estruturadas, criar filhos, se desenvolver profissionalmente, e aí trouxeram isso também para a líder, né? Esse contexto que eu estou falando, ele cabe. E a segunda pergunta, né? O que vocês conseguem levar disso para a líder, né? Como propósito, como objetivo da organização como um todo? Eu vou fazer uma fala antes de ti, Moema, e vou largar para ti, porque eu tenho certeza que a gente está muito alinhado. O primeiro é a lídera. Vou começar por trás, tua pergunta pela última, tá? A lídera é um estilo de vida. Essa foi uma frase que a Moema trouxe num planejamento estratégico e eu anotei, e toda a minha agenda do ano novo eu escrevo que a lídera é um estilo de vida. Mas esse estilo de vida ele veio depois de uma mudança pessoal que cada uma teve que fazer no seu dia a dia. Não foi tudo tão lindo e rico assim como está hoje. E rápido, né? E muito menos rápido. Também tivemos dores para crescer, feedbacks que são dados que a gente precisava engolir seco aquilo e, tipo, com vontade de dizer, escuta o que tá pensando, sabe com quem tá falando? Né? Engolir aquilo, ir para casa, dormir com o problema e voltar e dizer, muito obrigada, é verdade, eu precisava observar isso. E aí sim eu poder mudar. Em relação ao casamento, eu concordo contigo, Moacir, que ter duas pessoas fortes num ambiente estreito, que é o casamento, e um ambiente ainda mais estreito, que é a região norte do estado do Rio Grande do Sul, com uma característica pujante de uma cultura que tem a histórica
historicamente aí pessoas que ainda estão em processo dessa busca da mudança, que ainda não entenderam que a questão da diversidade, ela não é só do gênero, eu estou falando de cultura, eu estou falando de raça, de etnia, e estou falando em especial do respeito pelos diferentes. Então, nós ainda estamos nesse processo de amadurecimento que é natural de um país tão jovem. Vai para a Europa, 1719, vai para os Estados Unidos. Então, o nosso país, por si só, ele é muito jovem. Mas, olhando para isso, a gente também conversava muito, vários momentos. Eu busquei a ajuda da Moema, né, da Marcela, da Enéia, todas as pessoas, das mulheres, em especial. O comitê tem essa afinidade porque convive mais. Eu percebi no meu casamento que casais inteligentes crescem juntos. Então, existe um acordo de casal e por incrível que pareça, muitos dos filmes que nós assistimos e que eu acabo indicando conteúdos, o meu marido faz a curadoria. O Eduardo que traz, né? Ele traz, As sufragistas eu conheci por ele. Né? Então, ele trouxe essa informação. O que a gente tem um combinado? Eu também preciso de alguns lugares. O que a gente aprendeu com a maturidade? Vão ter lugares que é você que brilha. E vão ter lugares que você, eu e tu vai ficar assistindo e vai aplaudir. Então, a gente aprendeu com a maturidade que dá para conviver, dá para fazer projetos em conjunto, mas a gente precisa ter a parceria, e isso eu só entendi, assim, a gente só entendeu com a maturidade, e numa fala de uma conversa em um determinado tempo da minha vida, que eu ouvi dentro dessa lídera, uma palavra que também anotei, que o empreendimento mais importante da minha vida é a minha família. Onde nós somos empresárias da família, né? A mulher, ela é empresária da família, porque ela faz toda a gestão da equipe, dos recursos, das compras, das emoções, do RH, dessa galera toda. A gente vê quem promove ali dos filhos, né? E essa gestão, ela é feminina. Total. E tanto que, dentro do que você comentou, antes de tudo, né? Nós temos os nossos parceiros de vida, a família. E eu tenho certeza absoluta, assim, que são, claro, a gente quando casa com aquela pessoa, com quem a gente vai viver pro resto da vida, aquilo tudo. Enfim, isso é lugar comum, né? Nem sempre acontece, mas em qualquer relação, de amigo, de marido, de namorada, de empresa, qualquer, é respeito. Né? Então, se ama, tem a época da paixão, aquela coisa toda, mas respeito. E eu acho muito importante também, assim, você admirar a pessoa que está ao teu lado. Porque se não fossem os dois fortes, não haveria uma admiração recíproca. E um lado, se não se manifestar, acaba perdendo. E geralmente esse lado é a mulher, que não se está aqui para julgar, cada uma tem a formação, e tem muitas que preferem ficar em casa, o que eu acho perfeito, né? Hoje em dia, com essa dificuldade de criar filhos, às vezes eu até acho inteligente parar para depois voltar. Opção de cada uma. Mas as coisas vão acontecendo ao natural. Eu não sei se sou eu, mas eu acho tudo muito simples assim. Porque o José Carlos e eu estamos casados há 40 anos, né? E realmente as nossas carreiras foram totalmente diversas, né? Ele está sendo empresário agora. Depois, agora ele está sendo empresário de um ramo assim que ele nem nunca imaginava. Está amando. Então ele sempre foi aquele que teve um empregador e tal. E eu, por uma circunstância, acabei sendo empresária. Gostaria de ter sido advogada, nem sei, mas isso me reportou a ser empresária. Mas o apoio mútuo, sabe, sempre foi uma coisa assim muito clara, né? Desde a educação, da criação dos filhos, enfim, né? De início sempre se teve muito mais ele provedor, né? E eu nem tanto.
Mas quando eu optei por ter os meus filhos, e eu tive um em cada ano, porque não deu para ter gêmeos, eu queria ter 2, então um nasceu em 85 e outro em 86, por 4 anos eu priorizei isso, não deixei de trabalhar, em nenhum momento, mas não com tanto afinco quanto, né? E a partir daí, realmente, a gente até poderia, até poderia, sim, ter sido cômodo, né? De repente, pelo que José Carlos foi e tal, né? Enfim, mas tu sabes que às vezes aconteciam algumas coisas bem interessantes, assim. Então, a gente foi em diversos eventos e eu sempre acompanhei, né? Primeiro porque eu gosto de, né? Primeiro porque eu gosto de estar nos lugares e conhecer pessoas, enfim, né? Então, muitas vezes, por obrigação, pelo cargo, assim como o Eduardo também, né? O cargo impunha estar em muitos lugares, né? E eu sempre junto, eu dizia, frasqueira vai, né? Frasqueira. E aí, não raras vezes, assim, Moema, esposa do reitor, né? E quando a pessoa era mais conhecida, enfim, eu não sou muito afeita a muitas brincadeiras, assim, né? Mas quando a pessoa era mais conhecida, assim, é o reitor que tem a felicidade de estar casado comigo. Sabe o que isso aconteceu, né, Marcela? A Marcela veio de Lajeado pra cá, e no início era muito isso, assim, né? A Marcela... Ninguém me conhecia aqui. Do Moacir. E lá pelas tantas, né, tem alguns momentos que isso ficou muito evidente, assim, né? Que muita gente hoje me conhece por causa da Marcela. Né? Que ela conseguiu assumir um protagonismo e muitas coisas hoje vêm assim, não, o Moacir é o marido da Marcela. Né? Então, era só uma questão de tempo, eu tinha convicção disso. Mas é isso, assim, isso é uma evidência de uma ocupação do espaço. Do protagonismo. Agora eu vou puxar um pouco aqui, galera, pra Lídera. Eu teria 1 trilhão de momentos marcantes que a Lídera me proporcionou. Eu brinco, falei ainda hoje pra Sinara. Meu Deus, olha, se eu trabalhasse de graça pra Lídera, eu acho que eu ia levar muitos anos pra pagar um pouco de tudo aquilo que ela me trouxe, me proporcionou. Inclusive, a sociedade que eu tenho hoje, ela veio de uma pessoa que eu conheci na Lídera, né? E falei isso pra ti, Márcia, esse final de semana. Às vezes tu não tem a dimensão do quanto tu ter sido cabeçuda, teimosa, de dizer, nós vamos se reunir sim, chamem suas amigas sim, e nós estamos indo lá pro meu condomínio, e nós vamos fazer, fiquem aqui, não vão embora, eu sei que tá no horário, todo mundo tem que buscar o filho, a Tata tá indo embora, o marido tá chegando, mas vocês vão ficar mais um pouco. E vamos, sim, levar isso aqui a sério. Muitas vezes foi por teimosia que tu fez a Líder acontecer, né? E realmente aconteceu. Mas me recordem, quando é que a gente resolveu mudar? Porque isso é um marco. E para as mulheres que estão nos escutando, precisam ter a noção da organização disso para levar à frente. Quando que a gente deixou de ser grupo para ser associação? Quem que teve esse insight? Nós deixamos de ser grupo para ser associação quando nós passamos a escolher o nome, né? Num evento que eu acho que tu também estavas... A Lídera não começou como líder, ela era um grupo de mulheres, não tinha nome ainda. Não, a gente tinha um grupo, quase um grupo de apoio, assim, quase. Na minha cabeça eu achei que Líder já tinha nascido líder naquele grupo. Não, por isso que eu citei o nome foi votado, inclusive o Lídera foi votado. Tinha Amice, tinha vários nomes, Amice, né? e Lídera, e houve uma certa divisão, né? Amice, Lídera... Enfim, eu era a lídera. E depois eu disse porque o Amice se tornou um projeto, né? E o Amice já tinha alguma coisa assim de ONG, né? Meio, né? E porque líder é forte, né? É líder. É líder. Lidera, não é lidera, né? Algumas até é lídera, né? Mas, Marcela, eu imagino que tenha sido aí, né? Porque nós precisávamos de um nome para, a partir daí, pensar em nos tornarmos pessoa jurídica. Isso aí. E constituirmos um contrato social e tudo mais. Para receber valores, né? Que foi uma organização, uma governança, vamos dizer assim. Uma governança, né? Que foi no Time, como era? Na Escape Game. Na Escape Game. Mas antes disso, a gente se reunia desde 2015, lá no CIET. Todo ano que tinha o evento, a gente fazia um grupo só de mulheres, para discutir sobre empreendedorismo de mulheres. E a gente trazia
cases de mulheres. Tanto é que a gente levou a da barbearia, a Aline da barbearia. Sim, então, sim, todas as mulheres que iam nesses eventos, a gente chamava umas 2 horas antes para conversar, para saber o que elas estavam fazendo, como é que funcionava, ou como é que é. Então, a gente já trocava desde 2015. Né? E aí a gente se reunia nas casas, tomava uma espumante, e aí conversava sobre negócios, e isso foi evoluindo. Em 2017, a gente tomou a decisão de que a gente precisava ter uma identidade. Exato. E em 2018 a gente abriu em agosto, o CNPJ. Em agosto, então seria assim... A data da fundação. A data da fundação. E olha a riqueza de todo esse processo. Quem era muito boa e tinha habilidade lá da agência, a Fabi, organizou a questão da marca. A Mari, que tinha uma ambientação jurídica, financeira, organizou a associação, né? Fundou lá, criou a possibilidade de a gente fundar a associação. Muito bem, fizemos uma votação onde não brigamos, acho importante relatar isso, Foi né? muito legal. Foi muito legal, foi um marco. Eu tenho memória, ela é meio de vídeo, assim, eu lembro da gente sentada. Sim. Eu tava com o Bernardo, inclusive, nas minhas pernas. E o Yuri bem pequenininho, sem dente. Eles pequenos, exato. E aí fizemos, e daí teve, tá, o que vamos fazer agora, né? Vamos qualificar essas mulheres, começar a chamar nossas amigas para participar da nossa associação. Agora nós temos uma associação. O pacto era não terminar a associação, custe o que custasse, nós ia se entender. E vamos chamar nossas amigas. Umas deram o voto de confiança, estão aqui até hoje. Outras entraram e saíram, agora voltaram. A pandemia atrapalhou um pouco, né? Outras não viram sentido, inclusive se retiraram, tudo certo, né? A gente escolheu algumas palavras, resolveu que não usaríamos outras, como, por exemplo, empoderamento. A gente decidiu que não precisava ter poder. A gente só precisava ser a gente e qualificar ainda mais a liderança e as habilidades empresariais das nossas amigas ao lado. E aí, eu acho muito importante relatar isso, a gente foi fazer um projeto. E no projeto, a gente queria proporcionar um coffee break. Tu lembra, Moima? Lembro. Nós gastamos R$500 de coffee break do próprio bolso. Conta lembro. aí, Moima, pra nós, do projeto. E assim, esse foi o primeiro projeto aí. Foi o primeiro projeto. Que deu foi o primeiro, foi o coffee break, né? Mas esse projeto, ele vem um pouquinho antes, né? Claro que depois de um tempo, a Aporte, né, nos mostrou o que é trabalhar com planejamento estratégico. Mas de início, a gente achava que dava e fazia, né? E fazia acontecer. Tanto que o primeiro projeto da Lidera foi um projeto chamado Cuidar de Quem Cuida. E aí, por algum motivo, conversaram comigo para saber o que se poderia fazer, né, nesse sentido. Eu fiz um contato na época com um amigo que tem um mapa da cidade de onde há mais necessidade de se chegar. E aí ele nos convidou para ir no Ministério Público. Isso aí. E nós fomos numa audiência, na época a Márcia estava, com a promotora e mais a Helenir Chapuis, que já fazia parte das Sencas, né? E aí nós falamos do nosso propósito, enfim, que na época era auxiliar as famílias, mas que numa visita nas Sencas nós chegamos à conclusão de que, em vez de chegar nas famílias, nós poderíamos ajudar as mulheres que ajudavam essas famílias. Por isso o projeto se chamou Cuidar de Quem Cuida. A Sencas é a Secretaria de Assistência Social, né? Assistência Social, isso. E eu lembro que aí a promotora perguntou, que legal, que ótimo é isso, venha ao encontro do que a promotoria quer, auxílio às mulheres, enfim, né? E ela perguntou quanto tempo a gente levaria. Eu que não entendo nada de projeto, né? A gente não tinha um projeto ainda. Não tinha um projeto. Eu disse, eu acho que 30 dias fica legal, né? A Márcia disse quando saiu de lá assim, tu tá maluca, nós nunca vamos conseguir fazer um projeto em 30 dias, não sei o quê, porque a Márcia entende tudo de projeto e sabe como é. Mas enfim, né? Só que é daquelas coisas, a gente vai fazer. E nós vamos fazer. E foram 2 anos do projeto. Olha, foi um projeto fantástico. E ele acabou sendo incrível. um dos
vamos dizer assim, a Lídera tem pilares, né? Ele acabou sendo um dos nascedouros de um dos pilares da Lídera, que é justamente essa parte social. O empreendedorismo social, justamente. E por 2 anos nós possibilitamos que as mulheres funcionárias da Prefeitura Municipal de Passo Fundo tivessem acesso a palestras, a trocas, a tantos eventos construtivos e educativos que não teriam por obra do município, se não fosse a Lídera. Foi de uma qualidade aqueles eventos, aqueles encontros. Muito. Meu Deus, na verdade a gente ia pra assistir porque a gente sabia que ia virar algo muito incrível. E a gente conseguia todas as mulheres que dariam os workshops, palestras, enfim, sempre todas voluntárias, de vir mulher de outras cidades para fazer parte do nosso projeto naquela manhã, que era um projeto para 25, 30 mulheres ali. Né? A cada vez. Exatamente. Quais são os outros pilares? O social é um. Quais são os outros pilares? Inovação. E o pilar bem-estar. São 3 pilares. Empreendedorismo, inovação e empreendedorismo social. O que daria para destacar? Aqui já falamos de um projeto do social. Vamos falar pelo menos mais um de cada, assim, que vocês destacariam que são projetos ou relevantes, ou que marcaram, assim, que vocês destacariam aí. Eu sei que são vários, mas o que daria para destacar? Acho que não dá para deixar de lado a pandemia. A pandemia, para mim, foi o melhor projeto que nós conseguimos liderar juntas, num ambiente de risco, num contexto muito difícil e onde ninguém, né, tinha competência, assim, tinha vivido algo tão parecido. Era novo pra todo mundo. Era muito novo e a gente não sabia o que fazer, a gente se reuniu e agora todos os nossos lugares nós nos reconhecíamos nos eventos, o que a gente vai fazer? E nós tomamos a decisão, nós temos lá em torno de, dava quase 200 pessoas, porque tinha associadas, mas tinha também pessoas parceiras do projeto, mas digamos assim, em torno de umas 200 pessoas. A gente se reuniu num petit comitê, né, e da diretoria na época, e dividimos, cada uma liga para 20. E aqui, telefone dia pra saber como é que ela tá. A gente não vai deixar as nossas associadas à deriva, angustiadas, sem saber o dia de amanhã. Nem que seja pra dizer, tu conta comigo. Eu não sei como é que tá mas ao mesmo tempo tão grande, né? Muito significativo. E todas falaram, depois que a gente voltou, da importância dessa ação. Não estava no planejamento estratégico, não foi um projeto estratégico, não tinha como prever. Mas a gente se escutou. E se a gente ligasse para cada uma delas e dividisse? Ninguém pensou, ninguém criticou. Eu gostaria de receber uma ligação. Foi aí entra o que nós pregamos? A empatia. Gente, surgiu o projeto na pandemia que a gente tá tocando e que foi um sucesso, porque eu, como merece, surfei essa onda maravilhosa que salvou muitas vezes a nossa semana, que é o projeto Compre de uma Lídera. Onde a gente resolveu fomentar os negócios da nossa irmandade, da nossa associação. E esse projeto, ele está nunca esteve tão em vigor, inclusive a Lídera nunca esteve tão em vigor, que eu vou comprar das minhas irmãs aqui ao lado e vou fazer com que os negócios delas se desenvolvam. Em vez de comprar lá de uma marca chinesa, uma blusa, eu vou comprar de quem tem uma loja aqui e que é da associação, né? E o projeto Compre de uma Lídera veio da pandemia. E ainda veio o projeto Super na Pandemia, que tu não sabe, que foi graças a você. Você não sabe. Não sei. Que é o Líder Acolhe, que foi quando tu positivou pra Covid e eu não. E as crianças super bem, e o mundo acontecendo ali, tava numa janela. Que tu teve que ficar em casa fazendo a quarentena, e eu super saudável. E tu lembra que tu passou cabo de internet pela casa inteira e criou um QG lá, escritório de guerra. O escritório de guerra, e as crianças pulavam corda no cabo da internet, e ele gritava, para que tá caindo a internet. E a minha vida ficou como a vida de muita gente trancada dentro de casa, incompatível com o casamento. E eu resolvi mandar uma mensagem no grupo da Lídera, e mandei assim, oi, como vocês estão? E deixei, e ninguém me respondeu. Daí eu pensei assim, Tipo, tava tão ruim que ninguém respondeu. Daí eu botei assim, mas de verdade. Quando eu botei aquele de verdade, elas se sentiram autorizadas a despejar naquele WhatsApp exatamente como elas estavam se sentindo. E eu vi que tinha muito mais gente com a sensação de cárcere privado além de mim, né?
E eu pensei, mas não vou deixar essa gente ficar louca, não é porque a gente vai se unir, vamos ver, arrumamos lá 2 psicólogas e fizemos grupos de escuta digitais lá online, onde a gente conseguia trazer ferramentas para transpor muitas dificuldades. E o Líder Acolhe vai rodar mais uma vez esse ano, tamanho o acolhimento que foi. Então, pra tu ver como a gente faz do limão uma limonada. Acho que é bem importante trazer essa fala, Marcela, dentro de projetos. Primeiro, o Compre de uma Líder, ele é uma campanha que roda todo ano. A gente já é uma campanha conhecida entre as associadas. As pessoas que procuram a Líder, que vão ou que têm o desejo de se associar na Líder, elas vão por alguns motivos. Se alguém já tem uma empresa ou já tem uma identidade aí com um CNPJ, ela vai em busca de vender mais, de potencializar o networking, de aprender algo novo, né? Olhando marketing. Então, a gente faz uma pesquisa sempre no início do ano para entender qual é a necessidade daquele ano. E aí, o que a gente percebeu também é que tem muitas mulheres que não têm um CNPJ e a gente criou dentro da nossa carta de princípios, seja seu próprio negócio. Então, olhar para o CPF como o seu modelo de aprendizagem para aprender e para empreender. Então, se eu empreender no meu CPF, eu vou conseguir escalar isso no meu trabalho, na minha família. Se eu for empregada de alguma empresa, eu vou intraempreender, eu vou ter as competências para aplicar onde eu quiser. E a gente conseguiu perceber isso, portanto, ter ali os pilares é para que a gente consiga acolher as pessoas com expectativas diferentes. Então, quem tem expectativa só de fazer processo e negócios e vendas, uma das coisas que a gente teve que quebrar também, um paradigma, é a gente não se sentir usada. Afinal de contas, a Líder é uma plataforma para promover riqueza para as mulheres também. Então, é possível de fazer com ética, com liberdade, com seriedade. Então, para isso, existe um pilar de empreendedorismo e inovação, aonde existe ali rodada de negócios entre mulheres, mas a gente não fica mandando propaganda o tempo todo no grupo de WhatsApp. Existem rituais de gestão e fóruns específicos para cada expectativa hoje. Perfeito. E assim, isso é tão evidente que se por algum motivo alguém ingressou na Líder pensando tão somente em negócio, naturalmente ela foi alijada do processo. Olhando para um curto prazo, vou querer aqui uma rede de contatos, né? Eu até acho que algumas tiveram essa pretensão, né? Ou viram assim, mas não sentiram essa possibilidade. Em função pode acontecer como um processo natural, mas não como algo... Sim. E olha só, hoje, e agora que a Márcia estava falando, e a Marcela também, do Compre de uma Líder, que é não só produtos, né? Serviços também. Né? Então, hoje, o que eu tenho consumido ou o que eu tenho comprado são de líderes. Hoje de manhã, eu precisei de um procedimento, eu fui buscar uma líder. Show de bola, ela é maravilhosa. Nem fui olhar, tem uma líder que faz isso que eu preciso? Tem. Se eu comprava uma roupa em tal loja, não que eu não vá mais comprar, né? Mas é também priorizar. Mas aquela é uma líder, ela é dona daquela loja, eu vou lá. Então, é isso, né, Marcela, que você falava antes, que todo mundo dizia assim, não, mas isso é coisa de maçonaria. Ninguém quer se comparar nada. Se acharem que cada um acha aquilo que acha que tem que achar, né? Mas isso eu acho que é uma força e uma parceria, né, no sentido de crescimento, porque o que nós queremos, afinal? Né? Nós queremos, através do nosso conhecimento, da nossa postura, dos diversos exemplos, capacitar mais mulheres para que elas encontrem um caminho e que sejam protagonistas da própria história na sociedade, na família, aonde ela quiser.
Então, esse aspecto dentro da líder é fundamental. E eu lembro que enquanto estávamos fazendo o planejamento estratégico na Porte, que já nos encontramos diversas vezes, né? De início, então a gente queria buscar, auxiliar mulheres entre si também em estado de vulnerabilidade, porque sim, nós temos projetos que auxiliam essas mulheres assim grandemente, né? Em Passo Fundo. Aí depois a gente foi para o Rio Grande do Sul, daí nós chegamos no Brasil e hoje, olha só, o nosso propósito é conectar experiências para impulsionar o potencial feminino pelo mundo, né? Olha, 5 anos para onde a gente foi, né? E vamos continuar. Como será líder daqui a uns anos, não sei. Mas essa semente da qual nós 3 e tantas outras são fundadoras e protagonistas, é o que nos dá orgulho de ver e de saber que quando não estivermos mais aqui, fica o legado para essas mulheres que estão vindo, né? A Marcela tem uma filha, a Bibiana. Olha que legado, né? Os nossos filhos homens, eu tenho uma filha também, a Maria Carolina, o João Vicente, não só para as mulheres, né? Claro, e o para a sociedade. E o meu neto uma mulher agora, saudável, né? com espaço, ela é para a sociedade. Então, assim, a gente sempre falou muito de legado, né, Márcia? Márcia, nós temos que deixar um legado, nós temos que deixar um legado. Sim, e nós estamos deixando nas nossas famílias, porque nós criamos filhos para fazer a diferença positivamente no meio onde eles estiverem. Que eles sejam sempre a maçã sã, né? E que não deixe as outras chegarem. Porque no meio que eles vão estar, os teus 2, os de vocês e os meus 2, eles fazem a diferença. Porque eles são pessoas bem, criaturas bem criadas, são do bem. Aí a responsabilidade nossa também. Como líder, como mulher, como mãe, como escova o dente antes de dormir, por que tu ainda não fez isso? Leva o casaquinho quando sair porque vai ficar resfriado, enfim, tem isso. Mas esse protagonismo que hoje nos passam, né? Eu não sei até que ponto é tudo isso, mas eu acho que é um débito, ou algo que a gente se sente bem, e vamos usar débito, não sei se é essa palavra, né? Em dividir aquilo que nós conseguimos construir com as outras pessoas. A gente está sempre dividindo, né? Às vezes alguém chega, não está muito bem, até, eu estou com uma dor de cabeça, que você, eu tomei uma coisa assim que é legal, não, mas não vai tomar coisa, vamos tomar um chá que é mais saudável, vamos não sei o que é melhor. Você viu o site daquela alimentação, como é legal, né? Mas eu preciso perder peso, tá, tudo bem, tu tá bem assim. E tudo isso num ambiente também com menos julgamento, com menos pressão, né? Menos pressão. E é isso justamente que nos irmana. E tem, óbvio que eu tô muito na batida de menos gurus e mais gurias, né? Então é óbvio que ver agora, e a gente falando, existem lugares onde a gente consegue ter esse ambiente genuíno, até para dizer, escuta aqui, ó, Márcia, esse teu pensamento, essa tua fala, depõe contra os nossos princípios. A gente tem esse modelo de comunicação, então tá aberto. Eu não vou me ofender, porque eu tô crescendo e eu aceitei esse pacto. E eu acho que é bem importante trazer ainda em relação aos projetos que vocês falaram, né? Eu ia pedir, lista os projetos, porque as pessoas não têm dimensão do que a gente faz. E a gente não trouxe, aí que tá uma das coisas que a gente tá aprendendo, é que não basta eu querer um espaço à mesa, eu querer um espaço de negócios, eu preciso aprender a comunicar todas as coisas que a gente faz, e nós pecamos muito dentro da Lídera, porque a gente faz muito e comunica pouco, ou comunica, não dá muita importância como deveria.
Prova disso é um projeto tocado com o pilar do impacto social e do empreendedorismo feminino, que é o Fênix, né? E ganhou o primeiro lugar no edital da Marco Polo. E o que é o Fênix? O Fênix é um programa, é um projeto que trabalha com mulheres que estão em momento de vulnerabilidade social, psicológica, com alguma necessidade de desenvolvimento, não estão alocadas no ambiente de trabalho, por exemplo. Reúne esse grupo de mulheres, elas aprendem a fazer corte e costura, fazem crochê, fazem diversos produtos que elas sabem fazer. Teve oficina de chinelo, isso gera renda, de manuais. Isso gera renda, né? Isso é para gerar renda. É para gerar rendas. Então, dentro disso, elas têm workshop para como que tira foto, como é que publica no Insta, como é que vende, como é que precifica. E esse projeto ganhou o primeiro lugar num edital da Marco Polo e a gente não comunicou isso. A gente foi lá, trabalhou, fez a coisa acontecer e eu vejo que essa é uma das coisas que a gente está aprendendo a fazer, né? Até porque no início a gente tinha até medo de falar da forma que a gente iria comunicar e como é que as pessoas iriam entender. Então, hoje eu vejo que a gente tem mais segurança para comunicar os projetos que estão acontecendo. A gente tem mais segurança para dizer o que a gente não vai fazer. Né? Então, a gente não vai mais fazer algumas coisas, por exemplo, que a gente se colocava para fazer, mas hoje a gente percebe que aquilo não gera um valor para as pessoas, não gera um valor para a sociedade. Hoje a gente consegue entender que existe um papel social da política, dos ambientes, das estruturas que já estão aí postas e que a gente não pode sair querendo resolver a causa de todo mundo. Portanto, o que a gente escolheu a partir do desenvolvimento do empreendedorismo, cada pessoa tem condição de sair de um estado de vulnerabilidade, se ela tiver as condições, obviamente, para isso, mas também se ela quiser. E aí a gente cai numa coisa que é uma coisa que eu acho que o universo conspira, que a Moema falou aqui, na organização do South Summit, no trabalho das palestras e tudo mais agora, tive uma reunião com a Maria, que é a presidente do South Summit de Madrid, e conversa vai, e um domingo mando para Moema, tu não sabe o que eu descobri. Eu comecei a estudar para fazer um painel no South Summit sobre dados de mulheres que foram apagadas na história, são mulheres invisíveis. Hoje eu fui olhar nos estudos dos meus filhos no primeiro ano, está lá, por exemplo, a história do Brasil, então Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I e outros. Quem assinou a Carta de Independência do Brasil? É Leopoldina. Leopoldina? Onde que está nos livros das crianças? Pega os livros dos teus filhos para ver no ensino fundamental, no básico, onde tu aprende sobre a tua história. E aí eu comecei a ver nesse livro muitas informações e me encantei pela informação de Madrid, que teve um trabalho sobre mobilidade urbana e aonde toda a mobilidade de Madrid foi reestruturada para que as mulheres que possuem o trabalho, a labuta não remunerada, elas pudessem utilizar a passagem daquele turno para ir e vir quantas vezes elas precisassem durante um horário. Porque algumas tinham que pegar o pai num lugar, a mãe num lugar, pegar filho. Então, e isso ajudava elas a ter esse processo da mobilidade urbana com iluminação, com locais onde tivesse menos gente dentro do ônibus para elas sentarem com aquele monte de mochila. Então, é aí que eu estou dizendo e que quando a gente fala em igualdade, não é uma verdade, é uma forma que a gente tem de botar o problema embaixo do tapete. A mulher não vai ser igual, a gente assume, inclusive, posições e compromissos diferentes do homem, e isso está imerso na sociedade. E daí, com isso, também eu comecei a perceber, e aí, Moema, vamos ver o que está acontecendo lá em Madrid. Deparei com quem? O nome da presidente do South Summit, a Maria. Ela tem um projeto em 2013, o projeto chama Lidera. Formou mais de 6.000 mulheres num programa de empreendedorismo feminino.
olhando para políticas públicas de Madrid. E aí, dorme com esse barulho. Entende? Então, para mim, começou a fazer muito sentido também ficar atenta e saber qual é a minha postura, a nossa postura, quando a gente está falando sobre o tema do potencial feminino nessa transformação. Ele é sério e ele está encalacrado na nossa cultura e a gente não percebe, a gente aceitou como certo. Por exemplo, eu estar em Santa Catarina num projeto com um cliente e o meu filho cair na escola e a escola ligar para mim que o meu filho caiu na escola. E na hora, como eu estou ligada, às vezes não estou, mas naquele dia estava ligada, a primeira pergunta foi, ok, eu estava muito preocupada com meu filho. Professora, você já ligou para o pai da criança? Não. Então liga para ele, é só atravessar a rua, ele está do outro lado. Então, assim, eu aceitar que a primeira ligação tem que ser para mim, ok, tem um monte de informação por baixo disso, mas começa por aí a própria escola, a primeira coisa vai ligar para a mãe. Tipo, o Moacir é um pai super presente, é um marido que me apoia super, me estimula muito, e muitas vezes ele leva as crianças para trocar fralda. E daí ele banheiro masculino é mais difícil ter fraldário. Ele tem o fraldário muitas vezes está no banheiro feminino. Muitas vezes, eu acho que a grande maioria, né? Ou tá fora do banheiro, assim, que aí até tudo bem, né? Subentende que qualquer pessoa pode trocar uma criança. Mas no banheiro masculino, eu não sei porque não entra, né? Mas acredito que não é tenha. muito difícil, muito raro ter. E vai da cultura das famílias. Falando ainda dos projetos, a gente tem a escola de líderes, onde a gente forma e educa e capacita essas mulheres para desenvolver liderança e todas as habilidades necessárias para que elas se torne uma grande empresária, uma grande empresária da sua casa, pode ser assim. Da sua vida. Da sua vida, né? O cuidar de quem cuida, ele rodou, hoje não roda mais. O líder acolhe, a gente tem a viagem também que a gente faz, né? Da lídera, que ela está no pilar bem-estar também. Que você pode falar muito bem dele, discorrer a respeito desse pilar, afinal, está sob a tua coordenação. A gente viaja também, né, para passar bem, e a gente sabe quanto bem-estar ele é uma parte da saúde da mulher, né, da saúde de todos e da saúde da mulher. E ainda a Aline, que é quem tá tocando uma parte do pilar comigo, essa semana ela levantou algo extraordinário. A gente tava levantando locais para ir na viagem que eram muito familiares. Que eram locais de viagem onde a gente iria com a família, com os filhos, tudo mais, né? E aí ela falou assim, gente, na boa, eu quero poder viajar com vocês para um local que eu só poderia ir com as minhas amigas. Que o meu marido e os meus filhos, eles não fazem parte disso, porque em outros locais de família eu vou ir com eles, tá tudo certo. Agora vamos fazer uma viagem que a gente só pode ir entre nós. E eu pensei, meu Deus, esse modelo mental eu nem tenho mais. E aí que ela levantou da gente ir para um spa. Porque dificilmente tu vai levar teu filho para um spa, filho pequeno, né? Mas num parque aquático, sim. E aí eu pensei assim, meu Deus, é verdade. Eu vou aproveitar para fazer viagens que eu só poderia fazer com as minhas amigas. E o quanto a gente precisa uma chamar a outra e se estimular pra gente não desistir da gente, da pessoa indivíduo, CPF, feminina, porque ela que compõe o resto, né? Além desse projeto, o Compre de uma Lídera também. E a gente tem a Semana da Mulher Empresária, né? Que a gente tem ali coordenado pela Enéia também. Esqueci de projetos? Tem uma série de capacitações, a escola de líder foi falado também, né? No projeto, eu acho que é bem importante a gente também trazer que uma das coisas que a gente escolheu não fazer é reinventar a roda. Então, sempre antes de criar um projeto, a gente olha para ver se já não existe uma iniciativa, se já não existe na prefeitura, se já não existe em alguma universidade. Para somar forças. Isso, exatamente. Aí a gente escolhe, ao invés de criar do zero, a gente apoiar um projeto. Que é um indicador, né? Nosso indicador de apoiar outros projetos.
E precisa ser falado, a gente tem um indicador de representatividade feminina em conselhos. E a gente tem aqui, né, a Márcia batendo esse indicador, fazendo valer. Conta aí pra nós, Márcia, qual que é o conselho hoje que você está? Hoje eu estou em 3 conselhos. Eu faço parte, recentemente fui convidada para compor um conselho pelo governador, que é a FAPERGS, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento. Estou no grupo dos conselheiros do Parceiros Voluntários e também faço parte do Conselho de Ciência e Tecnologia lá em São Paulo, que é uma organização que forma jovens em tecnologia. Então, hoje tem esse olhar onde eu estou levando e aprendendo um pouquinho sobre esse tema da governança e o meu papel na governança. E o da Aliança Empresarial também é uma representatividade, que acho que não é como conselho. Isso, na Aliança eu estou como um presidente institucional, onde eu faço toda a conexão institucional e o apoio ao conselho hoje nesse modelo de pautar o que está acontecendo, de representar em algumas agendas junto com o presidente Antônio Roso, e aí pegar algumas temáticas e distribuir de acordo com os interesses de desenvolvimento da Aliança, olhando para esse tema do empreendedorismo regional. E nesses ambientes que você está, que você citou, as mulheres são a maioria? Não, obviamente não. Então foi uma grande conquista. Muito, muito, sim. Eu confesso, eu me senti muito lisonjeada, me senti também ao mesmo tempo com peso, porque estar ali, recebi um monte de mensagem de pessoas amigas e também ao mesmo tempo com a mensagem vem, espero que faça alguma coisa. Vai por nós. Eu lembro de um episódio, eu não vou citar o nome, a pessoa já, inclusive, né, já partiu deste mundo. Mas aquilo marcou, né? A Marcela vai lembrar da história. Na Porte nós fazemos muitos eventos, né? Chegou a nossa encomenda. A Marcela estava incomodada porque eu estava no celular aqui, porque chegaram os presentes. Eu estava combinando para chegar os presentes, elas já vão receber aqui. Obrigado aí, Douglas. Mas voltando para a história. Então, num desses eventos, tinha uma pessoa convidada e tal, e a Marcela estava por ali, estava, né, junto comigo, mas, né, não estava, né, nem abraçado, nem se beijando, logicamente. Era o nosso primeiro ano junto. Então a Marcela estava ali por perto, né, ela já tinha negócio, enfim. E lá pelas tantas a Marcela fez uma fala, né, sobre negócio e tal. E essa pessoa chegou e disse assim, olha só, né, quando eu apresentei a Marcela como a dona da clínica, algo assim. E aí vejam esta fala, a pessoa não falou nem por mal, vocês vão entender quando eu falar. Mas é isso que o preconceito ele tá dentro, né? Tá. E a pessoa usa a seguinte frase, assim, aquilo me marcou muito forte porque eu fiquei ofendido, logicamente não potencializei aquilo, mas foi muito, muito doloroso ver aquilo. Ele disse assim, tua esposa tem uma empresa, tá? Eu achei que ela fosse uma mera secretária. Bem assim, gente. Exatamente com essas palavras, assim. Da Igreja Católica. E é importante falar porque já não tem nenhuma papa, né? É só homem que vira papa, inclusive, né? Mas assim, e de novo, aquilo não foi com um tom ofensivo. Ele não quis falar aquilo. Não, ele não está arraigado. Não, aquilo foi só a expressão de um pensamento. Numa educação machista. E eu disse, eu sou uma mera esposa. Mas aí refletindo assim, né? Que é também dos homens se reconhecerem machistas. E às vezes até as próprias mulheres, né? Sim, sem dúvida. E eu... né, a gente tá num ambiente que, inclusive, no Rio Grande do Sul, talvez isso é mais forte ainda. Em Passo Fundo. Né? E tem muito disso que a piada não só ela é aceita, como é incentivada. Né? E eu, muitas vezes, né, me dei conta disso, porque, de novo, é aquela questão da cultura. A gente vai reproduzindo e vai fazendo aquilo. E aí esse movimento, né, que ele vai acontecendo, a gente começa a olhar e se envergonhar também disso, né? De olhar, puxa, mas que coisa idiota tá fazendo esse tipo de piada. Só que é um processo de mudança lento, né? Ele não é uma coisa que ele acontece assim do dia para noite. Mas o fato de se reconhecer, eu acho que essa gratidão de expressar, né, aqui, porque é isso, de alguma forma esse mundo vai ficar um pouco melhor e certamente o Benjamin já vai vir com muito menos preconceito do que eu vim. Com certeza. E assim isso vai mudando ao longo do tempo, né? Parabéns, parabéns e obrigada por compartilhar isso.
e que venham mais compartilhamentos, e a gente inclusive tem momentos de eventos dentro da Lídera que a gente traz homens para estarem conosco e enxergarem o nosso trabalho. Eu acho que isso tem que melhorar ainda a nossa atividade, né, de trazer mais homens, mais diversidade. É um tema que a gente está muito na mesa, inclusive porque os nossos alinhamentos vão ao encontro dos objetivos da ONU e a gente não pode descolar disso, né? E eu entendo que a gente tem ainda esse desafio, mas se a gente trouxer essa verdade, as pessoas vão ficando com tanta vergonha que vai ficando tão feio que ela vai, em algum momento, ou ela vai ter que morrer para poder ter a mudança e os filhos poderem ocupar um espaço diferente nesse lugar, ou ela vai ter que se transformar para poder conviver num ambiente onde o dinheiro não sustenta mais apenas. Não adianta tu ser a pessoa mais rica de uma cidade se você vai para uma mesa e faz uma brincadeira machista, homofóbica, né? Então pobre de espírito, né? Eu tô percebendo que a gente também às vezes tem que fazer um esforço, né? E dar uma olhada assim, porque vem assim da minha cultura. Eu me criei fui fazer faculdade, um ano de engenharia elétrica, engenharia da computação. Então eu brinco, às vezes eu tenho que resgatar a minha feminilidade. Para isso Deus me deu mais homens, né? É cachorro, é macho, é 2 filhos, é o marido, e aí eu vou... A maioria dos colegas de trabalho. Os colegas... Muito mulher ou te rende de vez e perde o feminino, né? A gente sabe que a gente adoece daí. E eu tenho feito um esforço para resgatar, assim, onde que tá o meu feminino, que eu não preciso me masculinizar para estar num conselho, e eu percebo que ainda a gente já evoluiu um monte, nós temos menos de 3 mulheres no conselho. No Brasil, né, a gente tem uma população aí de 52% são mulheres e os outros 50% nasceram dela. Então, nós temos aí uma questão da irmandade, mas também da maternidade que nos promove essa relação genuína, essa relação de abertura, a possibilidade de errar. E essas são as 50 ou as 10 mais competências que o mercado de trabalho vem tentando procurar gente para competir, para melhorar seus números, para estar exportando mais produtos. Nós, mulheres, nascemos com esse chip, né? O que a gente tem ainda para aprender é lidar melhor com os números, com as contas, não terceirizar a calculadora, porque isso é nossa liberdade. Quando a gente aprende a cuidar do dinheiro de verdade, assim, a gente vai ter liberdade. E sabe que, só para aproveitar esse gancho, né? Gradativamente, essa mudança vai ocorrer, né? Isso é líquido e certo, porque o mundo, o planeta vive de ciclos, né? E isso... eu acho que o fato de nós estarmos aqui, de nós sermos um time de 105 mulheres que se preocupam em conversar sobre isso, que trocam ideias sobre isso, que educam homens e mulheres, mas que educam hoje com uma igualdade maior... quem sabe daqui a alguns anos teremos fraudários nos banheiros masculinos, porque a participação hoje ela é muito evidente, porque até vai dar uma certa vergonha se não for assim, né? Esse vai ser o normal, vai né? ser o normal. Porque hoje ainda é diferente essa história, assim, e aí... Eu não vejo, assim, a paternidade, assim, né? Sabe, ser um pai presente, não sei, na verdade, não deveria nunca ser diferente, não, né? Exatamente. Então, de trocar uma fralda, coisa assim. Deveria ser a regra geral. Mas isso não deveria nem ser o motivo de ser mencionado, na verdade, né? Mas ainda é. Né? Então, talvez a gente vai atingir uma maturidade nisso quando for assim, não importa, né? Que se foi o pai ou a mãe que trocou. Porque às vezes parece que tem isso, que as obrigações são mais da mãe, né? A maternidade, ela acaba...
tendo um peso diferente da paternidade. Claro que sim, com um papel diferente, em alguns casos como da amamentação, por exemplo. Sim, a mulher é que nem útero, né? Isso, de carregar e tudo mais, ainda não... O físico, né? O físico isso, da mulher é preparado para isso. No restante é igual, né? E no grupo Mulheres do Brasil, a gente fala muito, né? Tem essa fala do homem, o meu marido me ajuda. Então, nós como mulheres, por muitos anos, a gente também não deixou o marido ocupar o seu espaço. Acho que a gente precisa olhar para isso. É só eu que sei trocar fralda, é só eu que sei dar banho. Não é à toa que a escola liga para a mãe, porque se não ligasse para a mãe, talvez a escola ia levar uma bronca. Por que não ligou para mim? Eu sou a mãe, né, da criança. Então, eu acho que não existe uma verdade, o que existe são fatos e que a gente precisa olhar para eles e questionar. É daí que nasce a inovação. Eu acredito que essa tua experiência, talvez até esse teu feedback, na semana passada a Bibiana estava com febre. Eles ligaram primeiro para mim. Olha só. Tá funcionando. Eles me ligaram e eu não atendi. Bom. Então tá bem. Porque eu estava fazendo outra coisa, eu não vi que era da escola. E porque eu tenho uma rede de apoio tão intensa na minha vida, com a Tata e contigo, que tá tudo certo. Inclusive, daí tu não atendeu, ligaram na porta. É verdade, ligaram a Milena. A Milena, viu como a nossa rede de apoio é maravilhosa. Ainda, né, eu quero dizer que para quem quiser se associar, está nos escutando aqui, pode nos mandar um oi lá no Instagram ou no WhatsApp, que a gente vai providenciar os dados. Será sempre muito bem-vinda ao nosso ecossistema de desenvolvimento de liderança e empreendedorismo feminino. Ainda que se essa pessoa que está nos escutando, sabe-se lá em que cidade ou país está, ela pode ter a ideia, como eu teria, com certeza, de querer fundar a sua lídera na sua cidade. A nossa marca, ela está registrada, mas a gente vai entrar com todo o apoio do mundo nesse projeto. Qual é o risco de ter que nos receber lá na sua cidade ou no seu país, enfim. E quero agradecer, no nome de vocês, mas a toda líder, a tudo que ela representa. Fico um pouquinho emocionada. Por todas as amigas que eu tive, que eu não tinha. Por todo o apoio que eu tive e que eu não tinha. Por todas as vezes que vocês compraram na Merece, que fez toda a diferença. Por todas as vezes que vocês me acolheram quando eu tive a Bibiana, quando eu ia amamentar, quando eu tava com barrigão. Por todas as vezes que eu me senti incompetente e pensei em sair como todas vocês, e vocês disseram, baixa esse chicote, essa régua, e vamos de novo, é óbvio, tá ótimo tudo que tu tá fazendo. Por todas as vezes que eu me vi desesperada em algumas coisas porque eu não tinha uma inspiração, e vocês disseram, sim, eu já passei por isso, vai passar, né? E eu tenho certeza que a gente faz isso na vida de muitas mulheres. A Marcela é só um micro exemplo disso. E eu sei que a gente tem todo esse impacto. Então eu quero agradecer a tua teimosia de ter feito e tu ter aceitado essa empreitada, que tu caiu de paraquedas do além, assim, e disse, não, eu vou bancar, vou sustentar, vou fazer acontecer, custe o julgamento que vier, né? E eu sei que tiveram muitos. Sim. Então eu quero agradecer mesmo muito, 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 muito de todo o coração. Muito obrigada. Meu Deus, eu que agradeço 1000 vezes, né? Nós teríamos muito mais para conversar, para divagar, enfim, né? Mas esse é o propósito, né? Cada uma no seu papel, né? Umas em um cargo, sim ou não, né? Mas na última reunião que nós tivemos, né? Então, tiveram alguns impasses, sempre tem, né? E claro que se a gente em determinado momento está ocupando um cargo, nem sempre o que se faz é simpático, né? Certo. Faz parte, né? E é isso, e não vai ser diferente, né? Uma próxima faz melhor, faz diferente. Eu acho que com toda a adversidade a gente aprende muito, né? Então, nós tivemos, assim, hoje nós temos cargos, né? Porque somos do comitê. Mas eu tive a oportunidade de dizer, numa listagem lá que precisava, o seguinte, e que é o que eu sinto efetivamente, né? Hoje, Moema, eu estou presidente. Mas primeiro eu sou lídera. Primeiro eu sou chão de fábrica.
E eu sempre me senti assim. Porque eu sempre dizia, gurias, não precisa, eu sou tuco. Por que precisar? Eu tô aí, né? Mas esse sentimento de ser lídera, independente da função, isso vem o cargo. É uma coisa assim muito arraigada. E é o legado que nós vamos deixar, né? Nós 13 e tantas outras, todas, né? Esperando que a gente consiga contaminar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e cada uma fazendo a sua parte. Né? E todas muito bem feitas, diga por sinal, né, Márcia e Marcela, porque as duas assim são extremamente fantásticas. Aliás, né, todas as líderes são, né? Vamos nos incluir e nos achar. Sabe que a gente tinha falado, assim, a gente às vezes prepara algumas perguntas, né? Aproveitando essa fala da Moema, que eu tinha pensado em perguntar assim que mulheres que inspiram vocês. Eu não vou perguntar porque a resposta é óbvia, né? Vocês têm, sei lá, tantas inspirações em si mesmas e nessas líderes e tantas outras, né? Acho que é importante saber, eu acho que o melhor do que a gente se inspirar numa revista, numa capa de revista, a gente percebeu e tem a confiança de que a inspiração mora ao lado. Que é quem está no dia a dia, a gente aprendeu a se admirar, a gente está olhando para... Temos dificuldades, não é? Obviamente que temos, mas no meu ponto de vista, assim, o exemplo... Ele arrasta de verdade. Hoje a lídera, ela é modelo de gestão para outras associações, ela é modelo de gestão para empresários, para empresárias, para pessoas que vêm perguntar para nós, mas e agora? Então é a segunda presidente? Sim. E você? E aí, às vezes, e eu, Moema, onde é que eu sento? Ô, Moema, e agora onde é que eu sento? Tanto que nós gostaríamos, e nós vamos fazer isso, quem sabe, em 2025, né? Porque alguns projetos, tem muitos, né? Mas nós esperamos, assim, um dia, né, Márcia, ter, assim, conversa com as presidentes. Mas hoje a gente ainda não tem, né? Porque tem a Márcia, eu estou esperando chegar lá e ter uma outra visão de quem já passou, né? De mentoria, né? Sim, exatamente. Então, nós mesmas estamos nos desafiando em como crescer para, em outro patamar, auxiliar as que estão vindo. Essa construção é fantástica. Em 5 anos, eu não sei de outra associação que esteja tão bem organizada. Eu também. Formalmente e com projetos. Com projetos sólidos, vencedores e que fazem a diferença na vida das pessoas. E com esses rituais de gestão que estão funcionando, né? Então, acho que a gente hoje tem uma estrutura de governança que se criou em 5 anos, que às vezes empresas levam centenas de anos e não fazem essa maturidade dessa liderança. O que não é uma coisa fácil para quem herda uma cadeira e para quem sai dessa cadeira, porque de fato, aí está a importância da sororidade, de eu ligar e dizer, Moema, eu acho que eu não devo ir, né? Nessa não, né? Moema, eu queria ir. Então, assim, você ter esse ambiente de dizer assim, saber o momento de se retirar, dar espaço para quem está na gestão respirar. Eu sabia que se eu estivesse lá, eu ia tentar dar todos os meus palpites. E aí, depois voltar. Então, assim, a gente tem um acordo de quanto em quanto tempo e quais são as pautas que a Márcia tem que estar. Ali eu me sinto importante, ali eu tenho uma contribuição. Para que a organização tenha uma autonomia, uma independência, uma perenidade, né? E responsabilidade, porque uma das coisas que é fácil de fazer é dizer que é só eu ou a Moema que conseguimos tocar alguma coisa, não é verdade? Não é verdade. Muito pelo contrário. Bem, olha só. O presente chegou, né? Então. E o Moacir quer terminar e a gente não está deixando. Não, né? mas a gente pode até tocar mais, assim, é só para não esquecer do presente. Mas... Então, que ele simbolize, né, esse momento, né? De inspiração, onde o M inspirou genuinamente, né? O M inspirou muito. M de Moema, de Márcia, de Marcela, né? E de tantas mulheres, né? De mulheres. E foi bacana, porque assim. A Moema, quando chegou, né, ela disse assim, quanto tempo?
E eu disse, olha, é nosso, a gente pode fazer quanto tempo quiser, né? E se a gente achar que 15 minutos, 20 minutos tá legal, se a gente achar que é meia hora, e se a gente ficar mais de uma hora aqui batendo um papo tranquilo. Quanto tempo deu aí, Douglas? 1h25. 1h30 quase de papo. Mas o que é bacana... papo agradável. Porque talvez assim... alguém vai escutar integralmente? Sim, nós temos algumas pessoas da audiência fiéis que eles assistem o tempo inteiro. Mas sabe o que eu acredito? Que talvez alguém em algum lugar do mundo, alguma mulher ou algum homem, vai pegar esse, né, algum trecho, vai passar lá no meio, assim, tá chato. Mas não sei, aí ele vai chegar lá no meio, mas alguma coisa que a gente falou aqui vai ficar. Eu tenho certeza. E talvez aquilo que aquela pessoa precisava ouvir, talvez um trecho de 30 segundos de algo que vocês falaram, que alguém que tá passando assim, mas eu não vou ficar ouvindo 1h20. Ok, mas ele vai passar e aquilo vai fazer sentido. Então, esse é o poder do que a gente tem na internet, né? Que a gente não sabe para que lugar do mundo isso aqui vai e quem vai ouvir, mas eu tenho convicção que vai chegar para quem precisa ouvir. E vai fazer diferença, talvez, na vida de alguém, mesmo que seja um pequeno trecho, para aquele que estiver, né, ouvindo o todo, vai ser brindado aí com uma aula. O áudio da avó... É Henrique, isso? Henrique. O áudio da avó do Henrique tá gravado. Tá gravado e vai ficar para sempre. Vai ficar pra sempre. Isso. Muito obrigada. Então, olha só, esse é o propósito do Me Inspira, né? É isso. É inspirar pessoas, é trazer histórias que sejam de coragem, histórias que sejam de perseverança, histórias que sejam inspiradoras. Aqui o Douglas me ajudando sempre, para comentar, curtir nas nossas redes sociais, seguir lá no Spotify, seguir no YouTube, ativar as notificações, para que essas e tantas outras histórias, né, possam fazer a diferença na vida das pessoas. Isso aí. Valeu? Foi show. E Me Inspira. Até a próxima. Beijo, gente.